Mas aí você tava jogando ali, você falando da terceira divisão, né? E tava bem, e aí como é que foi? Não, então, aí foi uma história muito legal, cara. Essa história se completou muito legal. E aí, no final da pré-temporada, para começar o campeonato, todo mundo foi na sala lá falar com o Simões, o doutor Simões e o Jobé, e o salário era teto. Eu lembro como se fosse hoje, R$ 500 para cada atleta, entendeu? R$ 500 e tal. E eu lembro que o Jobé Pai falava assim, ó, aqui é pouco, mas é em dia. É. Tem jogadores que se vê isso aqui, vai até rir. Mas Mas isso olha a realidade que você acabou de falar de mas dois ele times era com engraçado, salário. engraçado de falar, é pouco, mas é em dia e tal. Os times grandes do Rio já estavam com salário atrasado. R$ 500 na época não é R$ 500 de hoje. Né? Tá falando de 90, o salário mínimo era cerca de R$ 100. Então, assim, é uma outra história, mas é engraçado ele falar isso. E aí, mas o que pegou pra mim? O que pegou pra mim é que já tava rolando o beach soccer e lá eu não tinha salário, mas o cachê era um cachê bom. E na época a gente ganhava Pô, eu era novo, eu era recém-casado e tinha um filho, já tinha acabado de nascer um filho pequeno e tal, aquela coisa. E na época eu tinha acabado de também, pô, comprar um carro. E aí, o que acontece? Aí era um golzinho e tal, aquela coisa, aquela empolgação e tal. Cara, como é que eu vou pagar o meu carro e tal, que não sei o que e tal. E tipo assim, e aí surgiu essa oportunidade e não podia conciliar, ou era aqui ou era lá. E aí, e na época tinha muita viagem. Isso também, um ano, era muita viagem, era muitos jogos fora. E graças a Deus eu conheço quase o mundo todo por causa do beach soccer. E aí tinha muita viagem, Vegeta. Então era cachê, e era um cachezinho bom, em dólar e tal, essas coisas todas. Não era aquela... Aí eu falei, caraca, mano, como é que vai ser? Não vai dar. E aí eu falei, pô, não tem como ficar. Eu falei, pô, não vai dar, tal, e eu queria muito ficar. E eu tava bem demais, bem demais. E o problema é que você tava bem demais no beach soccer também, pô. Então, só que o campo era um futuro melhor. Se hoje eu tô com essa cabeça, não tinha, era R$ 500, mas eu sabia que dali no Zico eu ia para um lugar melhor. Primeiro que eu tava com o Zico. Vitrine grande. Primeiro que eu tava com o Zico. E o Zico, pô, não era porque eu era o neném ali do... Não, porque eu tava mostrando mesmo. E ali, certamente, o Zico ia me empurrar para um lugar. Sim. Não tem como, não é porque é jogar bola. E aí, o que acontece? Só que aí eu não fiquei, mano. Mas a história mais engraçada disso tudo, você não vai acreditar. Qual? Quando no final, nas finais do campeonato, na semifinal e na final, eu fiquei fora do time, fiquei fora no final. E o meu ataque era eu e Suzuki. Um japonês? Japonês, eu e Suzuki. Afinal, o ataque eu e Suzuki. E naquela época veio 2 japoneses, o Suzuki mais o outro que eu esqueci o nome agora. E aí eu tava no beach soccer, nas finais o telefone lá em casa tocou. É bom. O telefone lá em casa, lá no morro, tocou o telefone, tudo era telefone e tal, pô. O telefone tocou, meu pai atendeu. Meu pai era meio assim, meu pai sempre foi um cara vaselina, gente boa, um coroa malandro da gente boa. Aí ele entendeu e falou, pô, poderia falar com o neném e tal, que não sei o que, tal, pô. Aí meu pai falou, meu pai tinha cara, quem gostaria? Metia assim, quem gostaria? Meteu um bronco. Meteu assim, pô, não, fala pra ele que é o Zico. Pô, cara. Cara, isso eu lembro como se fosse hoje. Aí meu pai falou, caraca, não, é o Zico? Não, pera aí, desculpa. Meu pai ficava meio ignorante assim. Aí tal, aí fui, neném, Casalberto, vem cá. Pô, Zico quer falar contigo aqui, que não sei o que e tal. Aí o Zico falando comigo no telefone, eu falei meio assim, né? Eu falei, fala Zico, né? E aí ele, pô, então, pô, neném, olha só, é isso. O que acontece? O outro japonês, ele não vai ficar, ele vai ter que ir embora. E a gente tivemos uma reunião com o grupo, e o grupo achou melhor, escolheu você para voltar para as semifinais, e gostaria que você voltasse para jogar as semifinais, que você já conhece o grupo, e gostaria que você voltasse. Pô, tem como e tal, que não sei o que. E agora, como é que fala não?
Caramba, e aí também, só que tipo assim, não poderia ter sido menos, poderia ser mais, mas vai aumentar um pouquinho mais pra você e tal, que não sei o que, até... Sim. É real, pô, foi real. Hoje a gente tem que ser sincero. Aumentou um pouquinho mais e eu fui jogar a semifinal e a final. Tanto que na semifinal eu fiz gol e na final, não, na semifinal, que eu acho que foi na semifinal ou na final que eu fiz gol contra o Cabo Friense. Aí até meti o gol de falta, cara. Um golaço. Eu e Celé, aqui na Gávea, meti um gol de falta. Vocês foram campeões, né? Meti o gol de falta lá na Forquilha. Quem jogou foi até o Vivinho contra a gente, contra o Cabo Vivinho, Friense. A ponta. gente ganhou aqui e empatou lá 0-0. Aí fomos campeão. Legal. Fomos campeão. Aí o Zico até falou, pô, incorporou na... Pô, foi mesmo, cara. E o Júnior, até o Júnior foi nesse jogo, o Júnior. Levei Legal. Júnior nesse jogo. Pô, e fomos campeão, foi uma coisa, história muito maneira, cara. Isso aí, pô, quando você vai lá no CFZ, o quadro tá lá de campeão. E eu tô lá naquela parte daquela história lá. Eu acho que para ter uma proporção, guardadas as proporções, né, atléticas principalmente, futebolísticas, de tempo e de mídia e de tudo mais, é como se o Neymar parasse de jogar e montasse um time de futebol. A mídia em cima do Rio de Janeiro, do CFZ, era muito grande, era diferente. Ah, tá na terceira divisão do Rio. Tá, mas tem jogadores diferenciados, tem um apoio diferenciado, tinha uma estrutura diferenciada. Numa época que todo mundo atrasava, imagina um time de segunda divisão do Rio, terceira divisão do Rio. Todo mundo atrasava, o CFZ pagava em dia, era uma outra organização, tinha o Zico participando diretamente, dá um outro peso. Imagina, o Neymar tem um time que tá lá todo direto participando. Né? Então, pra galera mais nova que tá acompanhando entender a proporção que foi o Rio de Janeiro e o CFZ pro Carioca, a torcida que o Carioca tinha, até por ter esse nome, né, até por ser o Zico, para o negócio andar, né? Seria muito legal, mas infelizmente o nosso futebol, as forças que são não profissionais, não vou nem botar malignas, embora eu acho, forças não profissionais, amadoras, na época eram muito, já tem alguma coisa hoje, mas na época eram muito maiores ainda e atrapalharam esse sonho não só do Zico, mas de quem acompanhou. E graças a vocês e ao It's a Go, que a gente traz esse conteúdo de qualidade no Jogo Onde, com grandes convidados. Você conhece o It's a Go? Você gosta de Premier League, La Liga? Você gosta de Champions? Você gosta de colunistas de qualidade? Né? Temos Mauro Betting, temos o Baran por lá escrevendo, e você também pode escrever o seu artigo e mandar para o It's a Go, beleza? A gente tem aqui o QR Code, beleza? Aqui? Será que é aqui? Vem com a gente!